Vladimir Putin estava visitando o Sr. Lukashenko, Alexander Lukashenko de Belarus, para conversar em particular sobre os mísseis Iskander que serão implantados e estacionados em Belarus. E foi isso que ele disse. Espere, não. Esse não é o certo. Isto é o que ele disse a respeito disso, o que deixou o Ocidente coletivo em um estado de grande alerta. Veja o que ele disse. A primeira coisa que queria dizer a esse respeito é que já fabricamos o primeiro complexo de mísseis Oreshnik em produção em série, e ele já foi implantado. O míssil Oreshnik agora está sendo produzido em massa, considerando os testes que ocorreram no ano passado e o quanto isso assustou o Ocidente, além do poder desse míssil. Isso causou alguns problemas significativos. Mas então um legislador russo fez um comentário específico sobre a ameaça dos submarinos nucleares. Viktor Vodolatsky respondeu à ameaça de submarinos nucleares de Donald Trump, o deslocamento de submarinos nucleares para regiões apropriadas, dizendo: há significativamente mais submarinos nucleares não russos do mundo, e eles possuem as armas mais fortes e poderosas. Por isso, os dois barcos de Trump que fiquem à deriva. Eles estão sob a mira de armas há bastante tempo. Palavras muito fortes. Quero dizer, esse momento é muito reminiscente da Guerra Fria. É um tipo de novo momento, parecido com a Guerra Fria, onde vemos a Rússia se preparando de forma muito intensa, Brian, para esse conflito maior. E os Oreshniks agora fazem parte disso. Muitas pessoas disseram que isso não é uma ameaça direta, que não significa muita coisa, que não quer dizer que armas russas serão usadas, mas elas estão disponíveis. E isso é algo importante para um país como a Rússia, que está sob uma ameaça significativa neste momento. O que você acha? Bem, esta é a Rússia. A Rússia precisa demonstrar uma dissuasão significativa contra os Estados Unidos e seus estados clientes. Porque se não fizer isso, podemos ver que os Estados Unidos simplesmente continuarão tomando e tomando e tomando. Eles usam essa estratégia de fatiar o salame, em que pegam um pedacinho de cada vez, para que não pareça algo importante. Mas com o tempo isso começa a se acumular. Eles têm feito exatamente a mesma coisa com o Irã no Oriente Médio, e fizeram exatamente a mesma coisa com a China na região Ásia-Pacífico. E na verdade já vimos o conflito com o Irã culminar em uma guerra aberta, e é exatamente assim que esses outros conflitos vão se desenrolar. E os Estados Unidos honestamente acreditam que eventualmente poderiam travar uma guerra contra esses países diretamente. Suspeitam que podem fazer isso sem escalar para uma guerra nuclear, ou acreditam de alguma forma que seria uma guerra nuclear limitada. E eles sentem, e talvez haja alguma verdade nisso, que estão do outro lado do planeta. Tem oceanos entre eles e todo o resto. Assim, quando estão causando todo esse assassinato, caos, morte e destruição de um lado a outro da Eurásia, estão destruindo tudo lá, enquanto os Estados Unidos permanecem intocados do outro lado do planeta. Os Estados Unidos têm suas forças espalhadas pelo mundo e conseguem projetar esse poder militar de maneiras que tanto a Rússia quanto a China não conseguem. Claro, o Irã definitivamente não pode. E isso realmente lhes dá uma vantagem. Eles percebem que, com o tempo, com a ascensão do multipolarismo e o declínio do unipolarismo liderado pelos Estados Unidos, essa oportunidade não vai durar para sempre. Então estão tentando aproveitá-la agora, enquanto ainda podem. Agora você estava falando sobre o Oreshnik e como essas armas e outras foram posicionadas na Bielorrússia. O que a Rússia está basicamente fazendo é estender proteção e, essencialmente, quase integrar a Bielorrússia à Federação Russa. Porque se não fizerem isso, os Estados Unidos vão usar a sua outra superarma, que muita gente nem comenta ou percebe tanto. E essa é a capacidade dos Estados Unidos de infiltrar e capturar politicamente uma nação-alvo. Foi isso que fizeram com a Ucrânia, o que causou essa guerra em primeiro lugar, o que impediu o povo ucraniano de buscar seus próprios interesses e, essencialmente, levou o país ao suicídio nacional.
E eles tentaram fazer isso abertamente com Belarus, muitas vezes, ao longo das últimas 2 ou 3 décadas, desde o fim da Guerra Fria, basicamente. Eles estão fazendo isso aqui na região Ásia-Pacífico. Já capturaram politicamente a Europa. A União Europeia é essencialmente um projeto americano, uma extensão da política dos Estados Unidos. As pessoas sempre perguntam por que a Europa está fazendo isso. Eles estão destruindo a própria economia. Por que eles estão fazendo isso? Porque as pessoas no poder não representam nem refletem os interesses da Europa. Eles refletem os interesses de Washington, que os colocou no poder. Eles querem criar a mesma dinâmica aqui na região Ásia-Pacífico. E já fizeram isso em grande medida no Oriente Médio. Lá eles têm todo tipo de representantes que promovem guerras e guerras por procuração contra seus próprios interesses para servir à hegemonia americana no mundo todo. Então essa é a ameaça que Rússia, China e Irã enfrentam. E eu diria que o multipolarismo como um todo também. A resposta a isso precisa ser de espectro total, porque os Estados Unidos estão travando uma guerra de espectro total contra eles. Não só esse parlamentar russo disse claramente que temos nossas armas apontadas para vocês, temos nossos submarinos apontados para vocês. Eles são mais eficazes, estão lá há bastante tempo. Mas quando se trata do míssil Yas, quero dizer, essa é uma arma bastante poderosa. E embora sim, os Estados Unidos, como o Brian mencionou, tenham a vontade, querem expandir, querem avançar, Rússia e China, esses países, não querem travar guerras de agressão. Então, como você avalia a situação geral e a resposta da Rússia nesse contexto? Bem, você sabe, mais uma vez, acho importante destacar que a Rússia tem sido muito comedida durante a guerra. Mas os Estados Unidos estão apertando os botões e tentando ir o mais longe que podem. Então, com certeza, os russos não querem lutar, assim como os chineses não querem lutar. Eles não querem uma guerra. Mas também estão sinalizando que se precisarem subir o patamar, se precisarem aumentar o nível de escalada, eles vão. E o Oreshnik é uma arma muito interessante, que é uma arma estratégica não nuclear. Ou seja, é uma arma que possui a força e a capacidade destrutiva de uma arma nuclear, mas não é nuclear. Ela funciona puramente a partir da energia cinética gerada pelo seu voo hipersônico incrivelmente rápido. Os Estados Unidos não têm nada que possa lidar com isso, que possa desafiar isso. E mesmo se tirássemos Oreshniks da equação, também vimos que o escudo antimísseis dos Estados Unidos, a capacidade dos Estados Unidos de se defender, foi testada, foi completamente testada. It's uma recente guerra entre Israel e Irã, a guerra de 12 dias, totalmente deficiente. Bem Spangster ocorreu entre Irã e Israel. Bem, você sabe, a verdadeira promessa 3 foi o maior lançamento de mísseis balísticos da história. 550 mísseis. Não sabemos exatamente quantos atingiram o alvo, mas sabemos que os danos de batalha foram suficientes para que Israel tivesse que recuar, além de também esconder os danos causados. Isso está atualmente sob censura, então, seja o que for que aconteceu, sabemos que foi significativo. Nesse processo, também sabemos que os Estados Unidos usaram tudo o que tinham contra a capacidade de mísseis do Irã. Ou seja, trouxeram baterias Patriot de outros teatros de operações. Na verdade, disseram que foi o engajamento mais intenso dos Patriots na história da arma. Eles também trouxeram o sistema THAAD. Os próprios israelenses tinham o David's Sling, Arrow 2 e Arrow 3, e o Iron Dome, ou seja, múltiplas camadas de sistemas de defesa. E os iranianos conseguiram demolir esses sistemas com o que parecia ser, em grande parte, mísseis balísticos convencionais. Isso envia uma mensagem muito forte aos Estados Unidos. Vocês não têm mais domínio de escalada. Vocês não têm mais um escudo antimísseis. Esses não estão impossíveis para garantir tendo armas locais como sempre se vê.
E se você pensar nessa equação, e além disso adicionar hipersônicos como o Oreshnik, que como eu disse são armas estratégicas não nucleares, então eu acho que os Estados Unidos, se pensassem com cuidado, diriam, sabe, precisamos buscar a paz imediatamente. Mas não está fazendo isso. Só conhece uma coisa, que é escalar e avançar. Não tem marcha ré. Nem mesmo tem, sabe, ponto morto. A marcha lenta serve apenas para que possa avançar de novo. E por isso, este é um momento muito perigoso. E precisamos entender que, como Brian disse, os Estados Unidos vão fazer várias outras coisas. Eles estão travando uma guerra de espectro total. À medida que a guerra convencional se torna cada vez menos viável, eles vão recorrer, você sabe, aos tipos de guerras sujas, guerras de pequena escala, operações de mudança de regime, revoluções coloridas, criando essencialmente o caos ao redor do mundo e certamente por toda a Ásia. E outra coisa que sabemos que está sendo preparada são as armas nucleares táticas, sobre as quais Elbridge Colby fala há pelo menos uma década. Também sabemos que a guerra de informação continuará a se intensificar. A principal força dos Estados Unidos, acima de qualquer outra habilidade e capacidade, é sua capacidade de mistificar, doutrinar e travar guerra de informação. Portanto, mais uma vez, devemos esperar um nível ainda maior de propaganda e doutrinação. Os Estados Unidos realmente não conseguem alcançar a Rússia. Eles estão tentando. Mas o que é uma contradição tão interessante para os Estados Unidos neste momento, quando se trata de desenvolvimentos como o Oreshnik, é que sua doutrina sempre foi vencer guerras, entre aspas, rapidamente. Certo? Domínio total e agressão. Eliminar o inimigo, entre aspas, o mais rápido possível. Mudança de regime o mais rápido possível. Isso é vitória. Agora, com a Rússia, porém, há um compromisso com uma guerra longa, porque isso nunca esteve realmente nos planos. E é uma contradição perigosa quando existe, por parte dos Estados Unidos, tanto essa necessidade de manter o conflito em andamento, quanto o fato de que a Rússia vai continuar avançando, desenvolvendo sua própria base industrial, levando possivelmente a esse processo paralelo entre os dois de conflito interminável. E isso parece ser a única escolha que os Estados Unidos têm. E estão muito comprometidos em seguir esse caminho. Eu teria muito cuidado em subestimar os Estados Unidos. Não, eles não têm o poder industrial para travar uma guerra prolongada de atrito com a Rússia, ou a China, ou mesmo com o Irã. Vimos as dificuldades que enfrentaram nesse conflito, como o Cajor acabou de apontar. O problema é que os Estados Unidos entendem isso perfeitamente. Eles sabem que essa é uma fraqueza. É algo inerente ao sistema que representa os interesses especiais dos Estados Unidos. Essa busca por poder e lucro acima de um propósito, a incapacidade de criar empresas estatais que realmente facilitariam o poder militar necessário para tomar e manter o poder pela força, apenas pela força. Mas veja, os Estados Unidos cultivaram todas essas outras opções. Eles têm um poder econômico tremendo, ainda estão exercendo esse poder. Acabei de ver os Estados Unidos coagirem várias nações da ASEAN, aqui no Sudeste Asiático, a aceitarem esse, eu nem chamaria de acordos comerciais. Foram concessões comerciais e coerção comercial. E eles conseguem fazer isso por causa de seu poder econômico e de todos os outros instrumentos de poder não militares que os Estados Unidos aperfeiçoaram nas últimas décadas. Eu sempre volto a essa capacidade dos Estados Unidos de infiltrar um país politicamente, no sentido de tomar conta do espaço informacional, da educação, manipular o sistema político, se for uma nação que tem uma democracia ao estilo ocidental, entre aspas. Esse é um sistema que os Estados Unidos e os britânicos impuseram a muitos desses países fora do Ocidente, especificamente porque isso permite que eles entrem, interfiram nesse sistema e criem resultados toda vez que ocorre uma eleição que favorecem a eles e seus interesses, em detrimento dos interesses do próprio país que realiza essas chamadas eleições. E os Estados Unidos ainda têm um poder tremendo sobre muitas nações.
e capturaram politicamente toda a Europa, assim como o Japão e a Coreia do Sul. Eles tomaram a província insular de Taiwan e também a capturaram politicamente. Isso faz parte da China, mas foi capturado politicamente pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão se infiltrando em nações onde tem diferentes níveis de sucesso, aqui no Sudeste Asiático. Houve esse conflito de fronteira entre Tailândia e Camboja. A dinâmica ali foi especificamente porque os Estados têm influência sobre praticamente todo o governo cambojano. É um governo de partido único e de uma única família. E eles voltaram fortemente a se alinhar com os Estados Unidos no último ano ou algo assim. Eles também capturaram politicamente o sistema político, o espaço de informação e o sistema educacional aqui na Tailândia. Atualmente há um regime cliente apoiado pelos Estados Unidos no poder aqui. É assim que eles conseguem fazer com que esses países façam concessões, firmem acordos, tomem decisões e adotem políticas que servem aos interesses dos Estados Unidos em detrimento próprio, criando esses dilemas para nações como Rússia, Irã e China. Essas nações estão localizadas ao longo de suas periferias. Esta é uma superarma que os Estados Unidos possuem e utilizam. E é assim que estão respondendo à realidade de que não podem travar uma guerra total contra a Rússia e a China diretamente. Mas tem outras formas de conduzir esse conflito. Só quero lembrar às pessoas que todo o conflito na Ucrânia nunca foi sobre derrotar a Rússia, foi sobre estender a Rússia. Existe literalmente um documento intitulado Extending Russia, da Rand Corporation, publicado em 2019, que não irá do êxito. Vamos jogar este editor. Podemos verificar da destruída, mas isso é durante o leopard para a Rússia. Isso vai estragar a Rússia. Isso vai prender a Rússia. E é aqui que a sequência estratégica entra em ação. Se os Estados simplesmente mudassem o foco da Rússia para o Irã ou para a China, e não tivessem criado esse atoleiro para atrair a Rússia para a Ucrânia, a Rússia poderia simplesmente mudar de direção e direcionar todos os seus recursos para apoiar o Irã ou a China. Mas como os Estados Unidos criaram esses dilemas para a Rússia na Ucrânia, para o Irã em todo o Oriente Médio e para a China em relação a Taiwan e ao Sudeste Asiático, ao Mar do Sul da China, eles mantiveram todos esses países presos em seus lugares. E é isso que permitirá que ataquem e derrotem um a um esses três pilares do multipolarismo. Putin fez alusão a isso em sua coletiva de imprensa com Alexander Lukashenko, de Belarus. Foi isso que ele disse. Vou colocar no mudo novamente, porque está em russo com legendas. No mundo moderno, isso sempre foi importante. Mas hoje, especialmente, a soberania desempenha um papel particularmente fundamental, pode-se dizer, inclusive para o desenvolvimento econômico. Ficou claro que a União Europeia não tinha tanta soberania assim. Hoje, tornou-se óbvio que ela simplesmente não existe. E isso é imediatamente seguido por uma situação crítica e perdas econômicas que vêm em seguida. Rússia, China, quero dizer, esses países estão defendendo a soberania de forma muito forte, muito de acordo com a avaliação do Brian. Mas qual é a sua reação a tudo isso? Bem, você sabe, acho que já tivemos essa discussão antes. Como o Brian diz, a superarma dos Estados Unidos é a guerra de informação. Eles dominam o espaço informacional e o espaço mental. E fazem isso porque têm séculos de prática, essencialmente em propaganda. É marketing, é propaganda, também é doutrina religiosa. Todas essas coisas se unem de uma forma muito, muito poderosa que lhes permite controlar e ter, literalmente, um monopólio sobre o espaço da informação. E eles também controlam o hardware, que permite o acesso ou a disseminação da informação. Então isso é um problema muito difícil de resolver. Mas especificamente em relação à noção de soberania, os Estados Unidos consideram qualquer país que afirme sua soberania como autoritário. Então, por exemplo, a China é considerada autoritária porque defende sua soberania.
Agora, tecnicamente, o sistema mundial deveria ser composto por estados soberanos. Isso remonta ao Tratado de Westfália. Tem pelo menos 4 séculos. E certamente foi consagrado na ONU e nos princípios de Bandung de soberania e não interferência. Mas tudo isso foi jogado pela janela, se é que algum dia foi mais do que mera fachada. Especificamente, no início dos anos 2000, os Estados Unidos apresentaram uma doutrina em que diziam que a soberania é contingente. Contingente a quê? Bem, eles disseram que é contingente à boa governança e aos direitos humanos. O que eles realmente querem dizer é que depende de você ser um bom vassalo, de permitir ser subjugado pelo hegemon. Assim, os Estados Unidos construíram todo um vocabulário com o qual capturam o sistema global. Como eu disse, operações significam guerra, defesa significa ataque, segurança significa hegemonia. Então, toda vez que os Estados falam em garantir segurança, o que realmente estão dizendo é garantir a hegemonia dos Estados Unidos. Sempre que dizem dissuadir, por exemplo, dissuadir a China, o que realmente querem dizer é provocar a China. E certamente, essa noção de soberania foi tão esvaziada de seu sentido original porque os Estados Unidos têm essa ambição hegemônica de controlar todos os países do mundo. Agora, isso está escapando. Claramente, Rússia, China e Irã são estados soberanos, assim como cada vez mais países do sul global. Mas ainda assim, a capacidade dos Estados Unidos, o poder de obrigar e coagir outros países, é significativa. E como o Brian apontou, vimos isso nas maneiras como todos eles meio que recuaram e cederam um a um às tarifas do Trump. Quero dizer, só para dar um exemplo, a Coreia do Sul concordou com tarifas de 15% e $450 bilhões em investimentos e compras, dos quais $350 bilhões a Coreia do Sul se comprometeu a investir nos Estados Unidos. Agora, o complicado aqui é que isso representa praticamente todas as reservas cambiais da Coreia do Sul. Em outras palavras, eles que SBCs bolsos para o apaziguar do hegemon. Anything em que o espécie de Chile é no ramo unilateral. Mais uma vez, se você olhar para a Coreia recentemente se livrou do fantoche dos Estados Unidos, Yoon Suk-yeol. Ele foi literalmente empichado, expulso, e agora eles têm um líder muito mais progressista, que está fazendo o possível, primeiro para não sofrer um golpe, e segundo, para oferecer algum tipo de resistência contra o império. Se você observar as discussões sobre manobras geoestratégicas no leste asiático, a Coreia está cada vez mais vulnerável. As ambições para a Coreia parecem estar mais diminuídas, e o papel do Japão é muito mais enfatizado ou acelerado. Mais recentemente, houve discussões dos Estados Unidos sobre o uso de armas nucleares com o Japão. Taiwan, é claro, é a ponta de lança das ambições dos Estados Unidos no leste asiático. Mas mais uma vez, muito recentemente, eles tentaram iniciar um golpe judicial. Desculpe, um golpe legislativo. Eles iam destituir todos os parlamentares da oposição que eram contrários à escalada rumo à guerra, e na verdade foram completamente derrotados nas urnas. Isso mostra que há uma resistência considerável no momento. O partido DPP de Taiwan, que serve aos interesses dos Estados Unidos, está cambaleando, assim como os próprios Estados Unidos, porque as coisas não saíram como planejado. E claro, o Japão tem oscilado bastante. E Shiba tem seguido a agenda de Shinzo Abe, que é a rápida remilitarização, mas também tem sido um pouco imprevisível. Ele disse no passado que sim, queremos apoiar os Estados Unidos. Estamos felizes em ter bases americanas em nosso território. Mas como um Estado soberano, em termos de reciprocidade, também gostaríamos de instalar bases militares japonesas em território soberano dos Estados Unidos. Você sabe, isso não foi bem recebido, e parece que ele vai ser afastado. Mas existem contradições dentro do sistema, e são essas coisas que precisamos observar. Precisamos identificar onde estão as contradições, ver onde há fissuras, e então, de certa forma, expandir e permitir que essas contradições fiquem visíveis e presentes.
Para os Estados Unidos, à medida que seu império realmente perde a capacidade de impedir o desenvolvimento de algo como a multipolaridade, mais desesperado ele se torna. E quanto mais desesperado fica, sim, há muita fraqueza e declínio aí. Mas quando o império é encurralado, ele reage com toda a força possível. E é isso que está acontecendo agora. E é por isso, Brian, respondendo ao seu ponto, que os Estados Unidos chegaram totalmente. Sua política externa chegou totalmente à conclusão de que não há uma verdadeira, entre aspas, derrota da Rússia, além de continuar esse conflito pelo maior tempo possível. E eles estão esperando e vendo, se caso isso aconteça, se abrem oportunidades no futuro, que talvez não possamos prever, que lhes permitam conseguir o que querem, que é, claro, o desmembramento da Rússia. Sim, só quero lembrar as pessoas de que, como a Rússia estava envolvida na Ucrânia, ainda está envolvida na Ucrânia, os Estados Unidos conseguiram finalmente e completamente desmembrar a Síria. E então, como isso era um pré-requisito para uma guerra total contra o Irã, avançaram essa agenda em direção a uma guerra real com o Irã, que ainda está em andamento. Está pausada. A luta aberta está pausada. Todos os lados estão se preparando para a próxima rodada. Isso está longe de ter terminado lá. E quero destacar que sim, a China tem um poder militar tremendo. Continua crescendo. Mas quero lembrar as pessoas de que os Estados Unidos, mais uma vez, têm esse aparato militar de alcance global e os planos e políticas que estão implementando e para o que estão realmente se preparando fisicamente, não é para lutar contra a China e derrotá-la em seu próprio território ou ao longo de suas costas. Eles querem criar um conflito, aumentar o custo para a China e então também usar qualquer conflito como desculpa para cortar o transporte marítimo chinês em todo o mundo. Eles estão preparando o terreno para isso. E Dani, você estava falando sobre esse jogo de guerra dos CSIs. Não sei se você mencionou isso durante o programa, mas antes de entrarmos no ar, você estava falando sobre o CIS, um desses think tanks financiados por corporações. Eles estavam discutindo simulações de guerra sobre um bloqueio chinês à sua própria província insular de Taiwan e todas as diferentes coisas que poderiam acontecer. E um dos desdobramentos era que os estadunidenses poderiam usar isso como pretexto para isolar a China diplomaticamente, politicamente e economicamente. E eles vão provocar essa guerra. Se vão vencê-la ou não, isso não importa. Eles vão usar isso como pretexto para cortar o transporte marítimo chinês, para isolar a China de todas as formas que tentaram isolar a Rússia. Vejo pessoas nos comentários confusas sobre se estou dizendo que os Estados vão vencer ou não. Não estou dizendo que eles vão vencer ou não. Só estou dizendo que as pessoas não devem subestimá-los. Eles são extremamente perigosos. E o Edward Tvallemat Ines Brodosmoin Brodosedorgan Kimpinks Rigifest Bert Engsminurthin Politap Versons Captupli. Subversion and political capture. Sim, e eu diria que vencer já não é mais a questão para o establishment de política externa dos Estados Unidos, porque está tentando manter um império. E de muitas maneiras, China e Rússia já venceram em várias categorias críticas. Brian, você mencionou antes a produção industrial militar da Rússia. Eles venceram nisso. Quero dizer, já aconteceu. Se os Estados Unidos conseguirem prolongar isso por tempo suficiente, talvez consigam manter a Ucrânia e partir para outras frentes como a Moldávia ou o que for, e encontrar maneiras de cercar a Rússia militar e politicamente. Mas apenas pelos fatos puros da produção militar industrial, a Rússia já venceu nisso. E a China, economicamente, já venceu nisso, exceto talvez em termos de PIB puro. Para os Estados Unidos, a questão é, como podem impedir isso? E é isso que vão tentar a todo custo. Talvez levando ao maior custo de todos, que é o conflito nuclear, algo sobre o qual Donald Trump fala abertamente como se fosse uma piada. E isso não é piada. It's a joke, and that is no joke.